Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Neste vídeo, mostraremos a melhor técnica para combinar múltiplos períodos de tempo para obter uma análise de gráfico clara e bem informada. Combinando a ação do preço e os conceitos de Smart Money, demonstraremos como fazer uma análise de cima para baixo para identificar a direção do mercado, níveis de oferta e demanda, zonas de liquidez e oportunidades de trading, desde os períodos de tempo maiores até os menores detalhes. Então, se isso é algo que te interessa, curta o vídeo para mostrar seu apoio e se inscreva se você for novo por aqui. Nos vemos logo após a introdução. Não se conforme com o que é convencional. Inove, crie, seja original. Acredite no seu potencial. Você é capaz. Não deixe que a negatividade te atrase. Seja a luz no meio da escuridão. Erga-se, brilhe, seja sua própria canção. Se todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando. Liberte sua mente, não fique só. O que é análise de cima para baixo? Análise de cima para baixo é uma técnica que combina a análise de múltiplos períodos de tempo e fatores de mercado para obter uma compreensão abrangente das condições do mercado. Começamos pelos períodos de tempo mais amplos e, em seguida, aproximamos para os detalhes menores, permitindo-nos ter uma visão maior da direção do mercado e das áreas-chave em todos os níveis. Mas lembre-se, começar no gráfico mensal e aplicar todos os conceitos disponíveis deixará o gráfico assim quando você chegar ao período de entrada, o que é completamente inútil. Este vídeo vai te ensinar exatamente o que procurar em cada período de tempo para fazer uma análise bem educada de qualquer gráfico, facilmente. Antes de mais nada, por que precisamos combinar múltiplos períodos de tempo? Aqui estão os 3 principais motivos. 1. Superando a confusão direcional. No gráfico de 5 minutos do par GBP-USD, o mercado parece agitado, sem uma direção visível, violando continuamente os níveis de estrutura tanto para cima quanto para baixo, confundindo qualquer trader tentando identificar a direção. Mas, se ampliarmos para o gráfico de 1 hora, rapidamente identificamos a tendência do mercado e a pressão de baixa. Esta área é a mesma que estávamos observando no gráfico de 5 minutos. Ao conhecer a tendência do período maior, podemos fazer entradas de venda com confiança no gráfico de 5 minutos. Sempre que você estiver confuso sobre a direção e o mercado continuar violando os níveis-chave de estrutura, você está focando no período de tempo errado. Analisar o panorama maior ajuda a melhorar sua capacidade de fazer entradas mais precisas e confiantes. É como no xadrez. Quando um jogador inexperiente tenta mover suas peças sem olhar o tabuleiro inteiro, sem entender o plano maior. 2. Aumentando a precisão. Uma reação menor em um nível-chave de um período maior pode ser uma mudança de tendência significativa nos períodos menores. Antes de colocar qualquer trade, devemos verificar quanto espaço temos antes de alcançar uma área de oferta ou demanda de um período maior. Isso nos ajuda a definir nossos alvos, stop losses e evitar trades perdidos. No gráfico de 15 minutos do EUR-USD, tivemos um forte movimento de alta com uma clara lacuna de valor justo entre as sombras, resultando em um bloco de ordem válido, uma excelente oportunidade para uma entrada de compra. No entanto, o mercado de repente muda de direção e ignora o bloco de ordem de demanda. Aqui está o motivo. Se ampliarmos para o gráfico de 1 hora, podemos ver que essa mudança de direção pode ter sido causada por ter atingido um nível-chave de um período maior, que já atuou como resistência várias vezes anteriormente. Assim como em um gambito no xadrez, às vezes você precisa sacrificar uma peça menor para evitar uma perda maior mais à frente. Checar os níveis-chave de períodos maiores nos ajuda a evitar riscos desnecessários. Otimizando entradas de trade. Analisar múltiplos períodos de tempo permite que os traders identifiquem pontos ótimos de entrada e saída. Por exemplo, imagine que você estava esperando que o preço retornasse para a área de fluxo de ordens e abrisse compras para seguir o momento de alta. Se definirmos ordens de compra no início da zona, nosso stop seria muito grande. A maneira mais eficiente de negociar é buscar uma confirmação e abrir compras em períodos menores.
Essa confirmação ajuda a entrar nas trades a um preço melhor, reduzindo a probabilidade de sinais falsos e aumentando a confiança do trader em sua análise. Agora que discutimos a importância de uma análise de múltiplos períodos, deixe-me mostrar a melhor técnica para combinar múltiplos períodos de tempo e obter uma análise de gráfico clara e bem informada. A melhor técnica de análise de cima para baixo. Nossa técnica considera 3 tipos de períodos de tempo na análise de gráfico, e é importante lembrar que cada movimento deve ser feito de forma estratégica, como em uma partida de xadrez. Começamos com os períodos de tempo maiores. Primeiro, temos os gráficos semanal e diário, que usamos apenas para identificar os níveis-chave de estrutura do mercado de um período maior. Segundo, utilizamos os gráficos de 4 horas e 1 hora para fazer a maior parte da análise, identificando direção do mercado, áreas de oferta e demanda, blocos de ordens, zonas de liquidez e oportunidades de trade. Terceiro, utilizamos os gráficos de 15 minutos e 5 minutos se precisarmos de mais confirmações e razões para entrar em trades nos menores detalhes. Agora, vamos aplicar esses conceitos em gráficos reais de múltiplos pares para entender completamente essa técnica. Aqui está o gráfico semanal do EURUSD. Na primeira etapa, marcamos os níveis-chave da estrutura do mercado que o preço reagiu recentemente. Queremos manter nossa análise simples, então desenhamos apenas os níveis mais recentes, próximos ao preço atual. Por exemplo, este é nosso topo histórico, que recentemente rejeitou o preço 2 vezes. Temos outro nível-chave à frente do preço, que atuou como suporte várias vezes. Agora, isso é tudo que precisamos do gráfico semanal. No gráfico diário, primeiro ajustamos os níveis semanais para obter o maior número de toques possível, semelhante a planejar a movimentação das peças em um tabuleiro de xadrez. Em segundo lugar, desenhamos os níveis-chave diários da estrutura do mercado com uma cor diferente, como marcar os quadrados estratégicos no xadrez. O motivo é que queremos ser capazes de distinguir os níveis semanais e diários ao ampliarmos para os gráficos de menor tempo, já que quanto maior o tempo gráfico, maior a importância de um nível, assim como uma jogada que pode decidir o destino da partida. Agora, isso também foi a única coisa de que precisávamos do gráfico diário. Mas lembre-se de que você precisa manter 3 coisas em mente ao desenhar os níveis da estrutura de mercado. 1. Desenhe os níveis onde você poderia obter o maior número de toques, como um jogador de xadrez que identifica as jogadas que mais impactam o jogo. 2. Desenhar a partir dos corpos das velas tem prioridade maior, assim como a posição central no tabuleiro é crucial. 3. Trate os níveis como áreas, não linhas sólidas, pois no xadrez as jogadas são mais sobre possibilidades do que certezas. Além disso, existem 5 critérios que procuramos ao identificar os níveis-chave da estrutura de mercado, e cada um deles torna um nível mais poderoso. 1. Os pontos de reversão. Os pontos de reversão são as áreas que já reverteram a tendência do mercado anteriormente, como um checkmate inesperado. O mercado vê essas áreas como supervalorizadas ou sobrevendidas, e há uma chance maior de o preço reagir a esses níveis quando os atinge novamente. 2. Múltiplas rejeições. Múltiplas rejeições de uma área mostram que os traders tomaram ações no mesmo nível em momentos diferentes, tornando-o mais poderoso. Quanto mais rejeições, melhor, mas isso não garantirá que o nível se mantenha, assim como um jogador pode ter dificuldades ao tentar superar uma defesa sólida. 3. Atuou como suporte e resistência. Se um nível da estrutura de mercado atuou como suporte e resistência anteriormente, isso aumenta a probabilidade de o preço rejeitar esse nível novamente, como uma peça de xadrez que se defende com sucesso. 4. A movimentação afastando-se da área foi drástica. Isso significa que não houve apenas uma pequena reação, mas uma verdadeira reversão, assim como uma manobra no tabuleiro que leva a uma mudança significativa na partida. Quanto mais profunda a volta de um nível, mais importante ele é. 5. Níveis respeitados ou criados recentemente. Os níveis recentes à frente do preço são sempre mais eficazes, pois são atuais e novos, sejam suportes tradicionais, resistências ou blocos de ordens, semelhantes a novas estratégias que emergem durante um torneio. Com tudo isso dito, vamos ampliar para o gráfico de 4 horas para continuar nossa análise, onde os conceitos de dinheiro inteligente entram em cena.
Aqui no gráfico de 4 horas temos tanto os níveis semanais quanto os diários visíveis. Cada um desses níveis pode atuar como um forte suporte ou resistência, assim como os pontos críticos em um jogo de xadrez. Portanto, usamos esses níveis de duas maneiras principais. Primeiro, quebrando cada um em lados ascendentes ou descendentes, indica se a oferta ou a demanda está no controle, e o preço pode continuar a avançar para o próximo nível. Segundo, usamos esses níveis como nossos alvos de tempo maior para nossas operações, sempre com um plano em mente, como um jogador de xadrez estratégico. Atualmente, o mercado rompeu abaixo de um nível diário-chave com força, indicando que a oferta está em controle. Temos um movimento ineficiente que criou uma lacuna de valor justo e uma quebra de estrutura. A vela que criou a ineficiência é nossa zona de bloco de ordens, que pode nos oferecer uma possível entrada de venda. No entanto, não podemos colocar limites de venda neste bloco de ordens, uma vez que o preço rejeitou um nível diário-chave, que pode ser um ponto de virada para uma tendência de baixa de curto prazo. Portanto, precisamos ter confirmações de baixa em gráficos de períodos menores, como 15 minutos, para entrar em posições curtas. Por outro lado, se o preço romper acima de ambos os níveis, isso indica um forte momento altista, que pode fazer o preço subir e testar este nível semanal mais uma vez. Agora vamos ampliar para o gráfico de 1 hora para continuar nossa análise. Mais uma vez, aplicamos completamente os conceitos de dinheiro inteligente, incluindo a identificação da direção do mercado, áreas de oferta e demanda, blocos de ordens, lacunas de valor justo, zonas de liquidez e possíveis oportunidades de negociação. Sabemos que a tendência direcional de maior prazo é baixista, e esperamos que o preço seja rejeitado do bloco de ordens do gráfico de 4 horas após mitigar esta zona diária. O mercado está fazendo uma retratação profunda e criando zonas de liquidez antes de atingir o bloco de ordens de 4 horas, que é outra confirmação. Atualmente, o preço está em uma tendência de alta de curto prazo, e uma situação ideal seria que o preço mudasse de direção, onde os gráficos de 4 horas e 1 hora estivessem na mesma direção, baixista. Até agora, aplicamos a ação do preço e os conceitos de dinheiro inteligente perfeitamente nos gráficos. E temos um bloco de ordens de 4 horas, que é uma área de interesse para negociação. É importante notar que, para um bloco de ordens de 4 horas, procuramos confirmações em 15 minutos, e para o bloco de ordens de 1 hora, buscamos confirmações em 5 minutos. Portanto, aqui o gráfico de 15 minutos é o último período que analisaremos neste processo. Neste período, buscamos apenas confirmações para entrar nas posições. Primeiro, precisamos que o preço entre na zona do bloco de ordens e crie uma mudança de caráter para confirmar que a tendência de alta de curto prazo acabou e que o mercado pode continuar se movendo para baixo. Se não observarmos nenhuma mudança de caráter, não teremos nenhuma negociação. Nosso primeiro alvo seria este nível diário à frente do preço. E se o mercado conseguir romper esta área, pode continuar descendo para alcançar o próximo nível semanal em frente ao preço. Agora, esse setup foi apenas um exemplo de como entrar em uma negociação, e você pode usar múltiplas ações de preço ou estratégias de dinheiro inteligente para entrar no mercado. Mas lembre-se, antes de usar qualquer configuração com sua conta real, você deve testá-la em diferentes pares para avaliar o desempenho da estratégia de negociação usando dados históricos. O backtesting permite que os traders construam a confiança necessária e se preparem para os riscos potenciais associados às suas estratégias, otimizando-as ao ajustar parâmetros e regras. Agora vamos aplicar a análise de múltiplos tempos a outro par para entender completamente o conceito. Vamos continuar nossa análise com o dólar australiano. Aqui no gráfico semanal, estes são os únicos níveis semanais visíveis perto do preço atual, então os desenhamos. Agora vamos passar para o gráfico diário. Neste período, primeiro ajustamos os níveis semanais para obter o maior número de toques e desenhamos níveis diários adicionais, se forem evidentes. Agora vamos pular para o gráfico de 4 horas. Aqui no gráfico de 4 horas, temos uma tendência baixista após mitigar esse nível diário. O mercado fez uma retratação profunda para esta zona de bloco de ordens. Aqui estão dois cenários. Se a ação do preço em períodos menores mostrar sinais de baixa neste bloco de ordens, poderíamos ir para a venda. E nosso alvo primário será esta zona diária,
enquanto nosso alvo secundário será semanal. Por outro lado, se o mercado conseguir romper e fechar acima do bloco de ordens, nossa tendência direcional de 4 horas mudará para altista. E esperamos que o preço alcance os níveis diário e semanal à frente do preço. Agora vamos ampliar para o gráfico de 1 hora para observar mais detalhes. Aqui no gráfico de 1 hora, podemos ver muitos sinais de ação do preço após mitigar esta zona de bloco de ordens de 4 horas. O mercado fez uma mudança de caráter, o que sinaliza que a tendência de alta de curto prazo acabou e o preço pode possivelmente continuar descendo. Aqui temos uma oportunidade perfeita neste bloco de ordens de 1 hora para vender, e nosso primeiro alvo seria este nível diário, enquanto poderíamos usar esse nível semanal como nosso alvo de longo prazo. Atualmente, não há necessidade de procurar confirmações em um período menor, a menos que alguém queira buscar mais negociações com base na análise que fizemos. Mas lembre-se, mais negociações não significam mais lucros. Então, pessoal, espero que este vídeo tenha trazido algum valor para vocês. Se sim, por favor, clique no botão de curtir para mostrar seu apoio e inscreva-se em nosso canal se você é novo aqui. Também não se esqueça de comentar abaixo com suas opiniões e perguntas, já que fazemos o nosso melhor para responder a todas. Vejo vocês no próximo episódio. Não deixe que te digam como agir. Siga teu coração, deixe ele te dirigir.